Beleza, pessoal. A gente viu a respeito, né, nas nossas aulas anteriores, das tecnologias do geoprocessamento, ou seja, geotecnologias, tá? E a gente fez um apanhado geral em relação às geotecnologias. E nesse momento a gente vai falar sucintamente de cada uma, certo? Então, inicialmente a gente vai iniciar com a cartografia, depois a gente vai abordar as demais, como exemplo do sensoriamento remoto, a questão da fotogrametria, temos também tecnologia GPS, enfim, tá? Então todas as geotecnologias pertinentes ao geoprocessamento, né? E vamos iniciar com a cartografia, em que inicialmente nós temos aqui o conceito de geotecnologia, tá? Que a geotecnologia ela é definida como um conjunto de tecnologias, né? Algo bem semelhante ao conceito de geoprocessamento. E esse conjunto ele é voltado para quê? Para coleta, para o processamento, para análise e a disponibilização de dados e informações espaciais como referência geográfica, tá? Então essa coleta ela tem que existir, que é para a gente ter o dado em mãos, e a partir desses dados em mãos, a gente pode realizar o processo e análise, né? E esse processo e análise ele tem como finalidade a gente estar fazendo alguma tomada de decisão, tá? E é importante também que haja a disponibilização desses dados. Essa disponibilização pode ser através de um mapa, tá? Pode ser através de um arquivo digital, pode ser através de uma imagem disponibilizada gratuitamente na internet, é exemplo das imagens de satélite que são disponibilizadas no INPE. Então tem todos esses critérios, tá bom? E esse termo ele é utilizado para designar todas as etapas que envolvem o uso e a análise espacial dos dados geográficos, né? Então, geotecnologias, esse termo é utilizado com essa finalidade principal, né? Envolvendo o uso e análise espacial dos dados geográficos, assim como o compartilhamento das informações, né? E para isso, para que essas geotecnologias de fato elas possam ter o seu pleno funcionamento, é necessário, né, equipamentos, exemplo de computadores, programas computacionais e pessoas capacitadas, certo? E pessoas capacitadas para estar realizando todo esse processamento e toda essa análise, né? E com isso, por fim, podem auxiliar na tomada de decisão, tá? Como seria essa tomada de decisão? Quando se utiliza essas geotecnologias, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Por exemplo, se a gente for utilizar um mapa cartográfico de um determinado tipo de solo. Aquele mapa cartográfico, por sua vez, com aquele solo presente, né, mostrando ali, tendo ali a informação disponível do solo existente em uma determinada região, ela pode ser utilizada com a finalidade de estar dando subsídio, de estar dando suporte, por exemplo, em um estudo de impacto ambiental. Pode ser um exemplo no que diz respeito a essa tomada de decisão, tá? E a geotecnologia, gente, conforme eu havia falado anteriormente, né, mas nós temos como geotecnologias a topografia geodésia, temos os sistemas GPS, que são os sistemas globais de navegação satélite, temos os sistemas de informação geográfica, que são os SIG, sensoriamento remoto por satélites e fotogrametria, cartografia, tá? E essas geotecnologias, elas são muito importantes, pois elas podem ser utilizadas em diversas aplicações, como exemplo de cadastro municipal e rural, meio ambiente, obras de saneamento, geração e transmissão de energia elétrica, governo e educação e agronegócios, tá bom? Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, governo e educação, agronegócio e outras coisas, tá? E etc, tá ok? E aí, nós temos aqui alguns conceitos pertinentes à cartografia, tá? Então, ela pode ser definida como um conjunto de técnicas que são utilizadas com a finalidade de representar elementos e fenômenos evidenciados no espaço geográfico, certo? E também ela pode ser uma ciência que busca demonstrar uma verdade dos fatos através da arte de fazer mapas. Então, nós temos aí conceitos, né, que são coincidentes no que diz respeito a essa questão de representar os elementos e fenômenos
mostrados na superfície terrestre, né? Então mostrar a realidade, falando de uma maneira mais sucinta, e ao mesmo tempo ela se enquadra como uma técnica, como uma ciência e como uma arte, certo? E a cartografia, ela tem essas três características, haja vista que a técnica, existem diversas técnicas no que diz respeito à questão da cartografia, como o exemplo das projeções cartográficas, dependendo da finalidade, você pode estar utilizando uma projeção cartográfica diferente, haja vista que aquela projeção cartográfica utilizou-se uma técnica diferente para a representatividade do espaço. Uma arte que diz respeito à questão de confecção de mapas, né? Então, levando em consideração essa arte, nós temos vários tipos de mapas. Nós temos a exemplo dos mapas temáticos, né? E também temos a questão da ciência. Essa ciência seria esse suporte que a cartografia dá, certo? Em relação a estar mostrando o espaço geográfico e aí está dando suporte a outras ciências. Por exemplo, se eu tiver um mapa de geologia, aquele mapa de geologia ele vai ser um suporte muito grande, por exemplo, para o profissional lá da área de geologia, né? O geólogo no caso. Então, ela entra também como ciência nessa circunstância, tá bom? E a informação geográfica, pessoal? A informação geográfica é algo muito pertinente no que diz respeito à cartografia. E ela tem um propósito cartográfico, né? Informação geográfica, ela tem um propósito cartográfico, um propósito de representar cartograficamente algo da superfície terrestre, tá? Quando leva esse termo cartográfico, é o que diz respeito aos elementos da cartografia, como o exemplo da escala que tem que ter no mapa, de uma legenda, os paralelos e o meridiano, tá? Algo que vocês vão ver mais à frente nas próximas disciplinas. Natureza física, biológica ou social, né? Pode estar representando uma natureza física, biológica ou social, certo? O que de fato compreende a representação do espaço e possui relacionamento com o sistema de referência sobre a superfície terrestre, ou seja, a questão do georreferenciamento. Toda e qualquer informação geográfica, no contexto do geoprocessamento, ela tem que ser georreferenciada, ela tem que ter uma representação geográfica, tá? E com isso, no que diz respeito à cartografia, nós temos a chamada cartografia digital. Nós também temos a cartografia analógica, que é aquela que se utiliza dos mapas ainda antigos, mapas ainda feitos de forma manuscrita, né? E aí feito também ainda no papel. Mas hoje nós temos a cartografia digital. Que a cartografia digital, gente, ela foi evidenciada, ela só é de fato existente devido a esse acompanhamento tecnológico dos últimos anos, né? Com o avanço tecnológico, principalmente dos computadores. E com isso, obteve-se, né, a necessidade de ter a cartografia digital. Hoje, por exemplo, os dados disponíveis na internet, no que diz respeito ao mapeamento do Brasil, como os recursos hídricos, o solo, o tipo de vegetação, a gente consegue pegar todos esses dados, transportar para dentro do computador e depois estar fazendo um mapa. Como exemplo de um mapa de solo, um mapa de hidrografia, enfim, tá? Bem como também, bem como análises espaciais, certo? Aqui nós temos a questão do mundo sendo representada agora dentro do ambiente computacional, né? Isso é o que a cartografia digital hoje nos remete, certo? Então, essa questão da representatividade dentro do ambiente computacional, se utilizando de modelo de dados, de metadados, de dados descritivos, também dando suporte na operação, em operações de análise realizadas, certo? E também na produção de mapas. Que esses mapas ele vai mostrar alguma coisa no que diz respeito a essa nossa realidade, tá? Então aqui, ó, nós temos algumas representatividades, tá? Nós temos aqui inicialmente os mapas, que o mapa nada é do que uma representação plana aproximada da superfície terrestre. Nós temos aqui, por exemplo, uma representatividade do estado do Piauí com seus territórios de desenvolvimento, certo? Então, essa questão dessa representatividade, ela só foi possível devido ao apoio cartográfico, né? A cartografia, desde o início da coleta, que quando foi o traçado desses limites no que diz respeito às regiões, aos territórios de desenvolvimento, até a análise e posteriormente a representatividade
dentro do ambiente computacional para nós usuários, certo? E o mapa ele tem uma característica, ele pode ser representado por pontos, linhas e polígonos, certo? Então, uma característica principal do mapa. Nós temos aqui uma outra representatividade envolvendo tanto pontos, linhas e polígonos, que caracteriza elementos pertinentes ao mapa, bem como uma imagem de satélite ao fundo, né? Aqui, por exemplo, nós temos um polígono, que ele está traçado aqui em vermelho, isso aqui representando a área de algum imóvel rural, né? Uma área georreferenciada, que a gente costuma dizer. Nós temos aqui também esses traçados que representam as estradas existentes naquela região, certo? Então, caracterizando dessa forma alguns elementos pertinentes no que diz respeito ao mapa. E aí, imagens de satélite também são outras representatividades dentro da cartografia digital, né? Nós temos aqui um pivô central, e ao mesmo tempo a sua representatividade através de uma imagem de satélite, ok? E os pixels, ou células, porque quando se tem uma imagem, ela é formada por um conjunto de células ou pixels. E aqui nós temos um pixel mostrado quando a gente faz uma aproximação de zoom. Nesse ponto do pivô central, a gente tem aqui a representatividade de um pixel, tá bom? Então, gente, a estrutura de dados em cartografia digital, ela tem a visão do mundo real através de organização de camadas, que são chamados overlay, certo? Em que cada camada é um aspecto da realidade. Por exemplo, eu tenho aqui a realidade, mas eu também posso ter o uso da terra, né? Eu posso ter dados de elevação, que é a altura do terreno, as parcelas, tá? As estradas existentes naquela minha realidade, que a gente pode observar, certo? E os clientes aqui, no caso aqui nós temos os clientes, né? Então nós temos aqui a realidade, né? E ao mesmo tempo a gente observa que essa área mais urbanizada, ela está representada aqui, né? No uso do solo, certo? A elevação aqui a gente percebe desse lado mais urbanizado que ela é mais plana, quando comparado com essa área mais natural, é bem ondulado, a gente percebe, né? A gente vê também aqui com relação às parcelas do solo, como é que está organizado, a existência de estradas, né, que ela é mais evidente aqui nesse lado mais urbanizado, né? Então, cada camada, ela tem por finalidade representar um aspecto da realidade, conforme a gente pode ver aqui nessa gravura, tá? Então, no que diz respeito à cartografia digital, ela tem uma visão do mundo real sempre organizada dessa forma, através de camada, tá? E raster seria, pessoal, a representatividade através de imagens satélites. Isso é um termo novo para vocês. Raster, mas quando você estiver na disciplina de SIG, vocês vão ver de uma maneira mais profunda a respeito disso. E vetor seria a representação vetorial, ou seja, através de pontos, linhas e polígonos, tá? Da superfície terrestre, dentro do ambiente computacional. Aqui nós temos outros exemplos de mapas, né? Esses mapas, por sua vez, eles foram confeccionados, eles foram elaborados dentro de um software, né? Dentro de um programa de computador. E aí nós temos aqui a representatividade da geologia no município de Brejo do Piauí. Tá? Nós temos aqui a representatividade da geologia, certo? Ah, professor, e como foi que você obteve esses dados? Esses dados eles estão disponibilizados no site da Embrapa Solos, e aí a partir dessa disponibilização e coleta dessa informação, a gente conseguiu fazer a análise e o processamento dessas informações e está evidenciando essas informações através desse mapa que representa a geologia do município de Brejo do Piauí. Da mesma forma, agora para Cristino Castro, a gente tem aqui a questão da hidrologia, né? Todos os traçados de rios e riachos, tá? De curso d'água da região, certo? E ao mesmo tempo a questão do overlay, a organização de camadas. A gente pode observar aqui uma imagem de satélite ao fundo. E esse traçado aqui em vermelho, essa delimitação em vermelho, compreende um determinado tipo de solo de uma região, no caso aqui, ó, FF, que é um determinado tipo de solo, e ao mesmo tempo nós temos aqui a representatividade através dessas linhas em azul, que seria a hidrologia, né? A representatividade dos cursos d'água, por exemplo. Bem como podemos observar aqui na própria imagem de satélite, tá? O curso d'água,
que no caso aqui seria o rio, sendo este o rio Parnaíba, tá? Aqui especificamente seria mais ou menos na altura ali da região de União, Piauí. Portanto, sou grato desde já, né? E vou deixar uma atividade para que vocês possam fazer lá no Classroom, certo? Através de um formulário e também um material de apoio, tá bom? Obrigado.